Oi, eu sou a Graziella, esse é o ValenteCast e é o primeiro episódio que eu tô fazendo solo. Então a gente tá testando esse novo formato pra ver se vai dar certo. Mas a ideia do episódio de hoje é conversar sobre um tema que particularmente a mim interessa muito, que é: o que é sucesso pra você? Da onde surge essa pergunta, né? O que é sucesso pra você? Eu tava lendo um livro que chama Chega de Ser Empresidiário, que apesar de ter um nome horroroso, é um livro que tem um conteúdo bastante interessante e essa é uma das primeiras perguntas que ele faz. E além disso, eu sou uma grande ouvinte da Thais Rock, que tem um podcast que chama De Carona na Carreira, e em todo episódio ela faz essa pergunta bendita pros convidados dela, que é: o que é sucesso pra você? Isso porque o conceito de sucesso, ele é necessariamente relativo. Então, pra muitas pessoas, a gente cresce entendendo que sucesso é se formar na faculdade, comprar uma casa, se casar, ter filhos e viver essa vida. A gente tem, então, uma régua social invisível que mede o sucesso baseado numa normativa que ela é completamente fake, né? Que ela é pré-determinada, mas que ela não é considerada de pessoa para pessoa. Mas será que sucesso é isso mesmo? Será que ele é mais íntimo, mais profundo e varia de pessoa para pessoa? E é por acreditar que sucesso varia de pessoa para pessoa que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu gosto de pensar que sucesso é uma construção que se move de acordo com o que a gente tem como objetivo na vida e também em relação ao que a gente deseja para o nosso futuro. Então, o conceito de sucesso para mim vai ser completamente diferente do conceito de sucesso para uma outra pessoa. Na minha profissão, por exemplo, a gente pode colocar que os meus colegas que se formaram bacharéis em direito, prestaram concurso público ou estão prestando concurso público e querem uma carreira concursada. Eu decidi por um caminho da advocacia, que é um dos caminhos possíveis, né? O curso de direito é muito diverso, mas eu não conseguiria me sentir bem-sucedida de forma nenhuma sendo uma pessoa concursada, porque não está dentro do meu perfil. E se entender, acho que é uma das premissas importantíssimas pra gente conseguir partir do que é sucesso, né? Tentar descobrir o que é sucesso pra nós. E até porque, né, quando a gente se mede pela régua do outro, a frustração, ela é uma grande certeza que a gente pode ter. Inclusive, acho interessante compartilhar que eu cresci com essa régua do sucesso, a régua do concurso público, porque eu venho de uma família em que as pessoas são concursadas. Então, era esperado de mim que a partir do momento que eu me formasse, eu fizesse concurso pra ser concursada e, portanto, ter sucesso. Demorou muito pra minha família entender que eu ser bem-sucedido na minha profissão não estava atrelado necessariamente a eu ser concursada ou não. E isso veio a muito custo, né? Um custo de muitas conversas, a custo deles verem meu trabalho ser materializado, mas principalmente ao custo da minha paz, de eu demonstrar que eu estava satisfeita com o caminho que a minha profissão tinha tomado e que principalmente é isso, né? Pra mim o sucesso era diferente do conceito de sucesso pra eles. E o objetivo desse podcast, desse episódio de hoje, é justamente refletir com você o que é sucesso e através, enfim, dos meus pressupostos do que é sucesso, talvez a gente consiga chegar um pouco mais perto da ideia do que pode ser sucesso pra você, definindo então, né, enfim, o que te faz entender pela satisfação pessoal, profissional, e por aí vai. Isso não é uma resposta universal, não é uma tentativa muito arrogante de achar o que é sucesso, de falar que eu sou bem-sucedida, mas sim um convite para cada um de nós a gente reflita sobre a própria medida e própria régua do que é sucesso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa necessariamente falar é sobre o sucesso como um roteiro pré-escrito. A gente vem dessa concepção, nós mulheres principalmente, de que sucesso seria estudar, se formar, casar, ter filhos, comprar uma casa, e quem não segue esse script social é entendido como sendo atrasado, fracassado, desqualificado, desajustado, enfim. Mas a grande pergunta é: quem que escreveu esse roteiro? Quem definiu o que é sucesso? Quem definiu o que é certo pra você? Quem definiu o que te faz feliz? E quem se beneficia quando todos nós tentamos seguir um roteiro pré-determinado? As redes sociais, de modo geral, elas auxiliam muito nessa lógica de expectativa social a respeito de ser bem-sucedido. Afinal de contas, a gente tem uma vitrine de conquistas em que a gente só mostra o que a gente deseja. E nesse cenário, obviamente, que ninguém quer compartilhar as coisas ruins, ninguém quer compartilhar um desempenho baixo, ninguém quer compartilhar um feedback negativo que toma no trabalho. A gente só compartilha as coisas boas. A gente compartilha quando a gente é promovido, a gente compartilha quando somos pedidos em casamento, quando estamos esperando o nosso primeiro filho, quando terminamos algum curso, recebemos alguma qualificação, quando fizemos alguma viagem com altas expectativas
expectativas. E isso torna a nossa vida muito mais instagramável, mas não necessariamente verdadeira. O sucesso nesse teor aqui, ele vira, assim, um espetáculo. Consequentemente, a vida, ela não serve para ser vivida, mas sim para ser exibida. Então, a métrica do sucesso, ela passa a ser aquela métrica que é mais ou menos instagramável. Aquilo que cabe ali naquele feed, que cabe naquela foto, que vai receber mais likes. Então, talvez, por exemplo, uma pessoa que possa... Só um exemplo muito tosco. Uma pessoa que possa escolher entre fazer uma viagem que seja para a Europa, ou então fazer uma trilha, que seria uma coisa um pouco mais reclusa, sem acesso à internet, talvez ela opte por fazer algo que vai gerar mais likes em rede social. E eu não tô falando que isso é um processo consciente. Muito pelo contrário, a gente tá tão imerso nessa lógica de redes sociais que muitas vezes a gente toma decisões a partir delas que sequer fazem sentido para as nossas vidas e que também não são conscientes, porque é muito maior do que eu enquanto indivíduo, você enquanto indivíduo. Eu gostaria de deixar um questionamento aqui. Será que a felicidade, ela existe quando ela não pode ser postada? Para mulheres, quando a gente fala sobre esse recorte um pouco mais voltado para gênero e sexualidade, a cobrança de sermos... Há uma cobrança da gente ser bem-sucedidas em todas as frentes. Isso significa que a gente precisa necessariamente conciliar trabalho com maternidade, com casamento. E a gente também não pode reclamar, porque afinal de contas, se a gente tem o privilégio de ter um casamento, um marido que nos ama, filhos e um emprego, a gente já tá pedindo demais. E, obviamente, para pessoas LGBTQIAPN+, quando a gente fala sobre a métrica do sucesso, muitas vezes a gente está medindo sobre provar para outra pessoa que dei certo, apesar de uma marginalização que essas pessoas são legadas ao longo da vida. Isso, inclusive, quando a gente fala no Brasil sobre o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? E que tem uma métrica muito, 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 muito baixa de travestis e transexuais que conseguem passar dos 21 anos. Fato é que pra gente encontrar a nossa métrica de sucesso, a gente precisa necessariamente se desvincular da métrica de sucesso dos outros. Isso é um processo profundamente dolorido, e mais do que dolorido, é muito difícil, porque a gente não vai estar enfrentando só os nossos próprios demônios, a gente também vai estar enfrentando das outras pessoas que nos circundam. Então, por exemplo, o seu marido que acha que você não deve tomar uma decisão de carreira nesse momento porque ele acredita que isso é errôneo, a sua família que acha que você deveria persistir em tal curso porque esse curso tem mais certeza de inserção no mercado de trabalho. São suas amigas que estão todas naquele momento de comprar um apartamento, mas você nem tá pensando sobre isso e ao mesmo tempo você se sente pressionada a tomar uma decisão como essa, ainda que não faça sentido para sua vida. Essa é uma lógica muito perversa, porque ao mesmo tempo que a gente tá ali buscando seguir a métrica do sucesso dos outros, a gente também começa a sentir que todo o sucesso que a gente alcança não é suficiente, porque ele não preenche. Ele é um sucesso apenas para métrica, apenas para exposição e, consequentemente, não é um sucesso que nos valida internamente enquanto pessoas, enquanto indivíduos dotados de vontade, coragem e principalmente desejos. Então, o sucesso ele tá sempre a um passo à frente de nós, a gente nunca consegue alcançá-lo objetivamente. E daí, a partir disso, o que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje é sobre o que é sucesso para mim. O sucesso, ele precisa, primeiro de tudo, parar de ser uma régua coletiva, um roteiro coletivo e passar a ser uma regra íntima. E isso só vem com muito, muito, muito conhecimento sobre quem é você e o que você quer enquanto pessoa. Há tantas formas de sucesso quanto pessoas existentes no mundo. Então, para cada um de nós, sucesso pode ser uma coisa diferente. E eu volto a falar sobre pessoas que fizeram a mesma escolha de carreira que eu, que são pessoas, por exemplo, pessoas que se formaram na faculdade de Direito, tiraram a OAB e decidiram seguir caminhos distintos do meu. Eu entendi que meu sucesso seria medido pela quantidade de pessoas que eu conseguisse impactar. Mas não é uma regra para todo mundo. Algumas pessoas, por exemplo, preferem continuar trabalhando ou CLT ou como associados por muitos, muitos anos na vida, porque aquilo faz mais sentido para elas. E também, é lógico, a gente precisa falar sobre orgulho invisível, que são aquelas conquistas que não aparecem no LinkedIn, que não rendem fotos no Instagram, que são, por exemplo, tomar pequenas iniciativas que impactam profundamente na sua vida pessoal, que são, sim,
métricas de sucesso que não precisam ser compartilhadas. Então, por exemplo, aprender a pedir desculpa, aprender a pedir perdão, aprender a pedir ajuda, sair de um relacionamento abusivo, pagar uma conta que tá atrasada, atravessar um dia difícil. São contas que são pequenas vitórias, mas que somadas ao longo da vida e principalmente para quem vive são gigantes. E por que a gente chama de pequenas vitórias aquelas vitórias que nos sustentam ao longo de uma vida? Sucesso também pode ser dizer não, saber impor limites, colocar ali um distanciamento necessário, escolher com consciência onde a gente deve ou não alocar a nossa própria energia. O sucesso imposto, ele é uma expansão sem fim, enquanto o sucesso íntimo é uma tomada de conhecimento e discernimento sobre si. Além disso, acho muito importante conversar aqui sobre como o meio influencia em quem somos nós. E por quê que eu tô falando disso? Porque, como eu já mencionei, é muito difícil quando a gente fala de sucesso e a gente tem toda uma horda de gente falando pra gente o que é certo e o que é errado, o que a gente deveria ou não fazer. Então é muito importante se cercar de gente que consiga nos ver de verdade, ver quem a gente é, entender nossa visão de futuro, ainda que não concorde plenamente com ela. Afinal de contas, somos seres humanos distintos. Se a gente concordasse sobre tudo, a vida ia ser muito chata. Mas trazer pra perto gente que te acolhe por quem você é, pelo que você quer ser, pelo impacto que você quer deixar nas pessoas, e não gente que acha que tem as respostas certas para outras vivências distintas daquela. Porque no final das contas, o sucesso de verdade, ele é tão íntimo, mas tão íntimo e tão precioso que a gente precisa saber com quem compartilhar. Eu, enquanto uma mulher que cresceu dentro de uma classe média baixa, eu também cresci nessa régua de sucesso que nós temos de dar certo, que seria estudar, ter estabilidade, construir um nome, fazer uma faculdade de renome. E eu segui sucessivamente todas as coisas que foram esperadas pra mim e ainda assim não era suficiente. Eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia entender qual que era o meu valor, e isso me deixava extremamente frustrada enquanto pessoa. Foi através da psicoterapia e também através desse processo de abrir o escritório, enfim, começar a divulgar para um público que fazia sentido para mim, que eu entendi que a gente não tem caminhos lineares, e que o valor de uma jornada não tá em cumprir cartilha, cumprir tabela, mas sim em escrever a sua própria. A gente tem essas conquistas invisíveis que nem sempre são prêmios, são títulos ou são cifras. Muitas vezes só são coisas que eu sei que eu consegui, que foram importantes pra mim, pra minha jornada, pra enfrentar um medo, pra resistir a uma pressão e também pra seguir firme face à dúvida que eu tinha em relação àquilo. E eu aprendi que o sucesso não é uma linha de chegada. Não tem um momento que você vai se dar por totalmente satisfeito, mas sim é um movimento de redescoberta e principalmente de autoconhecimento. Existem alguns momentos que são mais intensos nessa busca pelo sucesso, alguns momentos que são de pausa, alguns momentos que são de reflexão e até mesmo de recálculo de rota, porque é obviamente que o sucesso para você quando você tinha 15 anos de idade não é o mesmo conceito de sucesso que vai ser para você quando você tiver seus 25, quando você tiver seus 35, seus 45, seus 55. Então a gente vai se mudando, se transmutando ao longo da vida e isso impacta diretamente no que a gente deseja e no que a gente quer. E obviamente na forma como a gente vê o mundo e o que a gente quer pra gente no futuro. E é nesse contexto aqui de revisitar as minhas próprias medidas que nasceu uma lista de sucessos, que são os sucessos da Graziella. E por mais que eu reitero, já falei isso no começo do episódio, mas acho bastante importante falar novamente, por mais que eu esteja compartilhando aqui o que é sucesso pra mim, é extremamente necessário que você que tá me ouvindo desse lado entenda que eu não tô divulgando a minha lista como uma forma de tentar impor pra você o que é meu sucesso, mas compartilhar um pouco do que me fez chegar a esse raciocínio e talvez te ajudar a construir a sua própria lista do que são coisas que te fazem bem, que são sucesso pra você. A primeira coisa que pra mim é extremamente importante em relação ao sucesso, em relação inclusive à lista que eu fiz pra montar o roteiro desse episódio, era estar plenamente em paz com o meu ofício. Isso porque eu tive uma jornada dentro da faculdade de Direito que foi muito dolorida em termos de tentar descobrir o meu lugar, tentar entender o que fazia sentido pra mim e tentar entender o que fazia sentido pro meu futuro. E eu via muitos colegas ali trabalhando em coisas que eles não acreditavam. E por mais que eu entenda que muita gente faz isso movido pela necessidade, aquilo não ia me ser suficiente, porque eu sou uma pessoa extremamente política. Em tudo que eu acredito, em tudo que eu faço,
e eu sabia que trabalhar com algo que não me deixasse colocar a cabeça no travesseiro de noite não ia me trazer qualquer sentimento de paz, e eu não conseguiria ter orgulho do que eu faço. Então, eu não gostaria de ter que inventar justificativa, ficar dando contornos argumentativos. Eu queria poder dizer com serenidade que esse é o meu trabalho e eu acredito no que eu faço. Sucesso, pra mim, também não é poder não viver em guerra com as segundas-feiras. Isso é uma das coisas mais tristes que eu escuto dos meus colegas, que é, o domingo é um dia muito difícil, eu já começo a ficar cansado, com dor de cabeça, estressado, acordar na segunda-feira pra mim é um porre, é muito complicado. E eu não queria, de forma nenhuma, que eu tivesse que transformar a minha jornada no mercado de trabalho e na vida como uma luta pela sobrevivência. Eu não queria que trabalhar fosse um castigo. E eu queria também, e eu acho que isso daqui é uma das coisas mais relevantes, pra mim, pelo menos, que sou uma pessoa muito inquieta, que era poder redescobrir o amor pelo que eu faço de forma constante. Permitir que de tempos em tempos eu tivesse novas demandas que reacendessem a chama que me despertou porque eu amo fazer. E também, obviamente, essa chama que me trouxe até aqui, né? Que me deu vontade de chegar até esse local que eu ocupo hoje. E pra fechar sobre trabalho, né? Enfim, na definição de trabalho sobre o que é sucesso pra mim, eu gostaria de ter orgulho do que eu construo, mesmo que isso não coubesse na lógica do sucesso tradicional. Então, assim, eu sou uma advogada feminista, que tem um escritório de advocacia feminista. Então, quando eu abri o escritório, eu ouvi muita coisa em relação a isso. Em relação a não ser uma área rentável, não fazer sentido. E, felizmente, hoje em dia, eu consegui provar, ainda que não seja uma competição, que não seja, enfim, né, um mapa de resultados, eu consegui provar que isso tá errado. Isso é muito importante pra Graziella. Porque eu queria muito viver com a coisa que eu sou mais apaixonada por fazer, que é defender outras mulheres. E, felizmente, hoje em dia, a gente conseguiu. Tanto é que hoje o Justafante é o maior escritório de advocacia feminista do estado de São Paulo. E por que tudo isso? Porque de que adianta você ser reconhecida pelo mundo se você mesmo não consegue se reconhecer no que você faz? Em termos da minha vida pessoal, o sucesso começa, pra mim, ter tempo. Tempo real, tá? Pra estar com quem eu amo, pra estar com meus amigos, com a minha família, com o meu namorado. Ter tempo de qualidade, poder passear com a minha cachorrinha, poder levar ela pros lugares. Momentos que não estão ali expostos nas redes sociais. Inclusive, por incrível que pareça, por mais que eu poste muito nas redes sociais, eu sou extremamente reservada com a minha vida pessoal. Inclusive, muita gente sequer sabia que eu namorava até pouquíssimo tempo atrás. Mas, enfim, são esses momentos que me sustentam enquanto pessoa e que são a essência da minha vida. Eu também gosto de colocar na minha métrica de sucesso, poder viajar. Eu venho de uma família de classe média baixa, mas que conhecer outras culturas sempre foi um pressuposto muito importante de qualidade de vida e sempre foi uma prioridade. Então, a lista de prioridades em casa era estudar, em segundo lugar, viajar. Porque a minha mãe percebeu muito rapidamente que é isso que permite a gente ter uma cabeça muito mais aberta para outras pessoas, para outras culturas, para diversidade, e que isso seria essencial para me moldar enquanto pessoa. Então, eu amo profundamente me perder em paisagens novas, redescobrir o meu amor por comer sozinha, por fazer um roteiro, por ficar procurando passagem, enfim. Pra mim, isso é uma das coisas que mais me satisfaz enquanto pessoa, é poder viajar. E essa viagem, obviamente, que ela também é um movimento interno de conhecimento, né? Ela não é sobre se deslocar efetivamente. O sucesso pra mim também é nutrir corpo, mente e alma. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre isso? Eu tô falando sobre cuidar da nossa alimentação, sobre poder fazer terapia, tomar um solzinho de 10 minutos que seja por dia, poder descansar, ter hobbies, ter momentos de lazer, porque a gente não é máquina de produção. Nós somos existências que precisam ser necessariamente cuidadas. E quantas vezes, né, nessa vida, nessa métrica de correria, de loucura, de fazer mais, de produzir mais, de expor mais, a gente coloca isso, a superprodução, como métrica de sucesso, mas esquece que, na verdade, o super trunfo da vida é poder descansar, é poder parar e olhar pra si com calma, com respeito e com carinho. Acho que muito do que eu entendo como sucesso também tá relacionado à maturidade. Entendo que uma das coisas que mudou profundamente a minha noção de sucesso foi um livro
que eu sei que quem me escuta talvez não goste muito, porque é um livro bem do estilinho de coach. Eu não vou lembrar de quem. Eu acho que é do Paulo Vieira, mas eu não tenho certeza, que chama O Poder da Autorresponsabilidade. E, gente, eu queria muito, muito que pessoas adultas tivessem acesso a um discurso bem feito sobre o que é autorresponsabilidade e sobre como entender o que você tem como responsabilidade na sua vida, o que é responsabilidade dos outros, o que é seu, o que não é seu, e assumir as escolhas sem carregar fardos que pertencem ao outro. Isso até, quando a gente fala sobre uma questão de família, a gente também tá falando sobre traumas intergeracionais, né? Que são os traumas que mais nos marcam, porque são aquelas coisas que estão muito relacionadas a quem nos criou primariamente e que muitas vezes não são experiências individuais nossas, mas sim dramas familiares que são carregados ao longo das gerações. Um exemplo, só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Eu tenho uma conhecida que morria de medo de cachorro, mas ela não morria de medo de cachorro porque ela tinha tido uma experiência ruim com cachorros. Ela morria de medo de cachorro porque a mãe dela, uma vez, quando ela tinha 10 anos de idade, foi atacada por um cachorro. E não é que foi atacada e se machucou, não. Foi só o cachorro foi pra cima dela, deu uma mordidinha assim no calcanhar, e isso virou um trauma, né? E essa pessoa repassou pra filha. E por mais que a vida não seja uma mordida de cachorro, a gente não esteja falando objetivamente sobre isso, a gente também tá falando sobre assumir responsabilidade, sobre tanto os nossos atos quanto os nossos fatos, e principalmente entender o que a gente consegue controlar e o que a gente não consegue controlar. E a partir do momento que a gente tem uma noção muito mais ampla sobre isso, a gente também tem muita clareza sobre quais caminhos a gente pode seguir, porque no final do dia a gente sabe que não adianta dar murro em ponta de faca. Tem coisas que infelizmente não tem como a gente mudar. Entendo também, relacionado à autorresponsabilidade, mas é muito importante estar em paz com as decisões que a gente toma. Pra mim, isso é um dos inegociáveis dentro da minha rotina de trabalho e da minha rotina pessoal. Então, ter clareza dos nãos que eu dou e principalmente dos sims que eu dou. Escolher com consciência é libertador. E pra mim, é uma das coisas que mais determina o que é sucesso. Porque sou eu lidando com as minhas vontades, com os meus desejos, realinhando expectativas, tanto comigo quanto com outras pessoas, sabendo o que faz sentido pro projeto de vida que eu tenho e o que não faz sentido. E acho também que parte disso vem do motivo que sucesso é também uma arte de escolha. Sustentar principalmente o que se escolhe é muito importante dentro de uma dinâmica em que a gente tem N opções, não só de futuro, mas do que a gente vai comer hoje, do que eu vou fazer no meu tarde de trabalho, se eu vou me candidatar para vaga X ou para vaga Y, se eu vou viajar para Ouro Preto ou se eu vou viajar para o Rio de Janeiro. E por aí vai. E por último, talvez mais essencial, eu, Graziella, entendo que parte do sucesso é poder impactar a vida de outras pessoas com o meu trabalho. Não porque eu quero reconhecimento, não porque eu sou uma pessoa vaidosa, mas sim porque eu entendo que a transformação que isso gera, ela me modifica também enquanto pessoa, enquanto ser humano. E acho que a gente é uma cadeia, né? Quando a gente fala sobre seres humanos interligados, entrelaçados, nós somos uma cadeia de atos e fatos. E eu não sou uma pessoa que acredita que se você fizer o bem, você vai pro céu, se você fizer o mal, você vai pro inferno. Eu acredito que a gente tem que fazer o bem porque é o certo a se fazer, porque é o justo a se fazer. E, consequentemente, a partir do momento em que você impacta positivamente na vida de outras pessoas, eu gosto de acreditar que a gente vai ter uma resposta positiva. Mas você não precisa fazer nada bom esperando uma resposta. Faça porque é o certo. E esse é o tipo de sucesso que pra mim não cabe em currículo e na minha profissão a gente sequer pode divulgar. Então a gente toca vários casos que a gente cobra preço social, que a gente faz pro abono, mas que pra mim não faz nenhum sentido usá-los como métricas aqui de vaidade, esfregar na cara de alguém. Não, porque não é sobre a Graziella, mas é sobre essas pessoas que estão conseguindo ter acesso a um serviço jurídico de qualidade, que as respeita, que as acolhe. E sei o quanto alguém fazer uma boa ação na nossa vida, no sentido de simplesmente, não tô falando no sentido assistencialista, pelo amor de Deus,
mas um sentido de fazer um movimento positivo, como isso pode mudar destinos. Recentemente, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga advogada que também faz trabalhos pro bono, e ela me contou que, felizmente, por conta dela ter podido oferecer um trabalho pro bono para uma família, essa família começou a criança ali que estava na família começou a poder ter acesso a uma terapeuta, que eles não tinham conseguido acesso a terapeuta pelo SUS. Era uma criança que precisava de acompanhamento psicológico de qualidade, e que, pela essa minha amiga, que também é advogada, ter falado, não vou cobrar de vocês o valor que seria destinado à advogada, que são valores altos, é óbvio, né? Advogado particular é caro. Começaram a ser destinados a fazer daquela vivência daquela criança uma experiência mais tranquila, com a ajuda de um profissional. E, gente, vocês têm noção disso? É uma criança que pode ser muito, muito impactada por uma coisa que, pra essa minha amiga, não vai fazer diferença nenhuma no orçamento dela. E acho que vale muito a pena perguntar, quando você estiver definindo a sua métrica de sucesso, quais pegadas você quer deixar no mundo, enquanto pessoa, enquanto profissional, e principalmente quando você, sem a métrica dos outros, sem o olhar dos outros, quando você se enxergar daqui a 30 anos. Se existe algo aqui desse episódio que te auxiliou, que te ajudou, que te impactou positivamente, deixa aqui nos comentários pra gente. E eu gostaria muito, muito de reforçar que não há uma regra e nem uma régua universal para medir o sucesso. Cada um de nós é responsável por escrever nossas próprias histórias, medir os nossos sucessos, inventar os nossos marcos de chegada. E quando a gente tenta viver pela régua dos outros, a frustração é inevitável. Por isso eu quero devolver a pergunta para você que tá me ouvindo. O que é sucesso hoje para você na sua vida? Não daqui a 10 anos, não quando você alcançar aquela meta distante, mas sim hoje, no agora. Talvez seja algo que ninguém saiba, algo que você não postaria nas redes sociais, mas que pulsa dentro de você de forma muito íntima, muito pessoal e muito potente. Se você quiser, compartilha aqui com a gente nas redes sociais. E também manda esse episódio para quem você acredita que tá precisando ouvir um papo sobre o que é sucesso, sobre métricas de vaidade, sobre, enfim, né, sobre a vida de modo geral, que é o que a gente se propõe a fazer aqui dentro do ValenteCast, para que a gente consiga juntos, talvez, desmistificar essa ideia do que é sucesso e como alcançá-lo. Obrigada por estar aqui comigo durante essa reflexão. Esse episódio é um teste para ver como é que vão rodar os conteúdos feitos somente por mim. Confesso que eu ainda prefiro conteúdos com convidados, acho que é muito mais legal, eu aprendo muito com os nossos convidados, mas queria ter esse momentinho aqui com vocês para construir essa conversa honesta, ter um pouquinho mais de abertura para também compartilhar algumas coisas que se passam dentro da minha cabeça. E é isso, compartilha esse episódio nas suas redes sociais. Não se esqueça de seguir o ValenteCast no seu tocador de áudio favorito, e que a gente nunca, nunca se esqueça que viver em si, ou se reconhecer, se alegrar, se respeitar, se amar, já é um ato de sucesso. Um beijo e até a próxima.